Olá, sétimo ano A, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos então para a nossa aula de números inteiros. Hoje é só a primeira parte. Na próxima apostila, eu vou trabalhar com vocês todas as operações, ok? Então vamos lá. As habilidades que nós vamos trabalhar aí nessa primeira apostila e também na segunda são as seguintes: comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho da matemática junto com ciências e também da matemática junto com geografia, tá bom? Então vamos começar aí, explorando a ideia de número positivo e de número negativo. Temperatura. A unidade padrão de medida de temperatura utilizada no Brasil é o grau Celsius. A medida de temperatura em que ocorre a passagem da água do estado líquido para o sólido, em determinadas condições, corresponde a 0 graus Celsius. As medidas de temperatura maiores do que 0 graus Celsius são positivas. E também podemos dizer que elas são mais quentes do que 0 graus Celsius. Então, eu coloquei aqui um pequeno termômetro, né? Eu tenho aqui o 0, a medida de temperatura de solidificação da água ao nível do mar, né? Aí eu tenho abaixo de 0, eu tenho um menos 10 aqui, e acima de 0 eu tenho até aqui, né, 110. E o 100, olha só, é a medida de temperatura de ebulição da água ao nível do mar. O que nós lembramos, né? Quando a gente vê um termômetro, a gente sempre pensa em temperatura, né? Coloquei até um aqui, uma GIF bem legal, para vocês olharem e observarem aí. Então, à medida em que essa temperatura, né, esse termômetro sobe, eu considero, né, essa temperatura elevada. Então, está mais quente, tá? À medida em que o termômetro abaixa, né, eu tenho uma temperatura mais baixa, ou seja, mais frio. E isso, lá em ciências, a gente percebe que na hora de conservar os alimentos, dentro da geladeira, por exemplo, né, nós temos alguns alimentos que são perecíveis, ou seja, que estragam, né, com poucos dias aí fora da geladeira. Então, nós temos as frutas, as verduras, os legumes, que se colocados dentro da geladeira, eles duram mais, eles conservam mais, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E o que isso tem a ver com a matemática aí? Alimentos perecíveis e não perecíveis. Os alimentos menos perecíveis, como as geleias e doces, devem ser conservados em geladeira, pois apresentam durabilidade maior. Já os alimentos não perecíveis, tais como os grãos, cereais, leguminosas, açúcar, enlatados, devem ficar em locais frescos, ventilados, protegidos do calor e da umidade excessiva. Outros cuidados no armazenamento de alimentos. Mantenha o freezer ou o congelador e a geladeira na temperatura adequada. A temperatura da geladeira deve ser inferior a 7 graus Celsius.
E a do freezer não pode estar acima de 15 graus negativos. Abra a geladeira só quando for necessário e mantenha a porta pelo menor tempo possível, para evitar oscilações de temperatura. Verifique sempre a data de validade dos produtos armazenados e mantenha a geladeira limpa. A geladeira nunca deve ficar muito cheia de alimentos. Organize-a de forma que seja possível visualizar rapidamente o que há disponível. Isso ajuda a ver o que está faltando e o que deve ser consumido rapidamente. Atitudes essenciais para o consumo consciente. Então, é muito importante, né, eu seguir aqui esses cuidados no armazenamento de alimentos. A baixa temperatura, ela só facilita, ela só ajuda aí na conservação dos alimentos, ok? Altitude. Os números positivos, os números negativos e o zero também são usados para indicar medidas de altitude. Essa é a grandeza que indica a medida vertical entre um ponto da superfície terrestre e o nível do mar. Medidas de altitudes acima do nível do mar são indicadas por números positivos e medidas de altitude abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos. Para o nível do mar, usamos o zero. Então, olha só o desenho que eu coloquei aqui, né? Um menininho aqui soltando pipa, aqui no zero, no nível do mar, né? Abaixo, eu tenho aqui, né, o mar, e acima, aqui, né, eu chamo aqui até de números positivos, né? Onde está o ar aqui, onde está aqui a pipa desse menino. Então, eu considero daqui para cá números positivos e daqui para cá, para baixo, os números negativos. Nós vamos ver isso agora na reta numérica. Vamos lá. Ah, e olha o que eu coloquei aqui antes, um pouquinho de geografia, né? Como eu comentei com vocês. Olha só que legal essa imagem que eu coloquei aqui do nosso planeta. No mapa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e o mapa, o mesmo mapa que eu vou colocar aqui, vocês receberam aí junto com a apostila, né? Eu imprimi o mapa colorido para cada um de vocês. Então, olha só. No mapa, temos 12 fusos adiantados a leste e nós temos 12 fusos atrasados a oeste. O fator que determina essa divisão é o meridiano de Greenwich. Olha só que legal. A Terra, ela gira, olha aqui, de oeste para leste, ou seja, da esquerda para a direita. Vocês vão ver daqui a pouquinho a reta numérica, que a gente até viu na aula semana passada, né? Sempre caminhando para o lado direito, para o lado positivo, né? Da matemática aí. No oeste, então do lado de cá, o horário é atrasado. No leste, o horário é adiantado. Então, amanhece primeiro no hemisfério leste, para depois amanhecer no hemisfério oeste. Vamos ver isso tudo no mapa agora. Esse é o mapa que vocês receberam aí junto para nós fazermos as atividades de fuso horário. Então, vamos lá. Olha o meridiano aqui de Greenwich. À minha direita, eu tenho aqui uma reta numérica, né? Os fusos aqui, leste, com os horários
adiantados, tá? Olha o sentido de rotação da Terra, tá bom? E à minha esquerda, depois do zero aqui, depois do meridiano, eu tenho aqui o oeste, né? Onde o horário é atrasado. Então, nós vamos fazer as atividades envolvendo aí fusos, né? Utilizando esse mapa aqui daqui a pouquinho, ok? Aí eu coloquei um pequeno problema que a maioria, quando eu fiz a leitura do roteiro com vocês, vocês acertaram, né? Já começamos bem aí, números inteiros. Mara tinha R$ 250 na conta bancária, ou seja, mais 250, que é um número positivo. Ao pagar um boleto, ela ficou com um saldo negativo de R$ 60 na conta, ou seja, menos R$ 60, que é um número negativo. Pergunta: qual o valor do boleto que Mara pagou? Todos vocês acertaram, né? O valor desse boleto era de R$ 310. Ela pagou 250 e ainda ficou devendo para o banco 60, né? O boleto era num valor maior do que ela tinha na conta, né? E esse valor maior de quanto? De R$ 60, né? Mais, além dos 250, mais R$ 60, né? No valor de R$ 310 aí esse boleto. Aí começo com as retas numéricas, né? Tenho aí no sexto ano, vocês viram no sexto ano, o conjunto dos números naturais, né? No ano passado, você estudou, começando a partir do zero, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, né? Este ano, nós vamos trabalhar com o conjunto dos números inteiros, representados aí pela letra Z, tá? Todos os números representados pela letra Z. Bom, ele também é infinito, ok? Do lado esquerdo aqui, tá? Então, não só o conjunto dos números naturais é infinito, mas o conjunto dos números inteiros também é. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números negativos e positivos, tá bom? E aí eu tenho a representação na reta numerada aí, tá? Coloquei em azul, a gente vai usar muito as cores aí, azul, verde, para representar os positivos, e muitos, né, muitos exercícios nós vamos representar aqui o lado negativo de vermelho, ok? Então, olha só a reta que eu tenho aqui. A partir do zero, à minha direita, os positivos, e aqui, antes do zero, à minha esquerda, os negativos. As flechinhas indicam que essa reta, né, é infinita, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. O que é módulo? É a distância entre o número inteiro e o zero. No módulo, eu não tenho sinal, tá? Eu não ando menos 4 quilômetros, eu ando 4 quilômetros. Então, como eu falo de distância, é bem importante vocês observarem isso, tá bom? Então, por exemplo, do zero ao menos 5, eu tenho 5, tá? Eu tenho 5 espaços aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ah, do zero ao menos 3, eu tenho 3 espaços. Então, o módulo, ele sempre vai ser positivo, ele não tem um sinal, seja do lado direito ou do lado esquerdo, tá?
diferente de números opostos ou simétricos. O que é oposto mesmo? Ao contrário. Lembra daquela lista que eu passei para vocês de palavras opostas, né? Lá nós tivemos essa noção: quente, frio, sobe, desce, débito, crédito, maior, menor, né? Acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. É sobre isso que nós estamos falando agora aqui, de números opostos, tá? Qual é o oposto de -4? +4. Então, eu utilizo sinais aqui. Qual é o oposto de -1? +1. Qual é o oposto de +3? -3, ok? Então, módulo é a distância, eu não tenho sinal. Números opostos ou simétricos, eu considero o sinal aqui, tá bom? A comparação de números inteiros. Aqui é bastante, nossa, aqui é muito importante. É bom que vocês prestem bastante atenção aqui. Comparar dois números significa dizer se o primeiro é maior do que, né? A gente costuma falar assim, nossa, esse símbolo aqui, ele parece com um 7, né? Se eu cortar aqui, maior do que. É menor do que, se eu cortar aqui, ele vira um 4, né? Então, esse é o símbolo de maior que, e aqui menor que, ou igual ao segundo número. Para fazer a comparação de números inteiros, podemos usar vários recursos, como pensar em medidas de temperatura, relacionar a débitos e créditos, usar uma reta numerada, entre outros. Então, vamos lá. Eu tenho aqui de novo a mesma reta numérica. Bom, todos os números positivos, né, que é o conjunto dos números naturais, nós vimos no ano passado. Quanto mais longe do zero, do lado positivo, maior é o número, né? Então, 10, por exemplo, é maior que 9. 9 é maior que 8, 8 é maior que 1, e assim por diante, tá? Já do lado negativo, é tudo ao contrário. Quanto mais longe do zero, menor é esse número. Então, -10, cadê minha setinha? -10 é menor que -9. -10 é menor que -1, ok? Então, aqui eu faço essas comparações. Qualquer número negativo é menor que zero. Qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo, tá? Então, é importante a gente prestar bastante atenção aqui nessa comparação, ok? Aí, as operações vamos fazer no próximo vídeo, na próxima apostila. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? E aí é só me procurar lá no WhatsApp, no privado. Agora nós vamos para os exercícios da nossa apostila, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.